Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma cidade serrana encantadora lá em Minas Gerais, que é, olha, muito mais do que parece à primeira vista. Preparem-se para descobrir os segredos de Bueno Brandão, um lugar de águas cristalinas e uma história tão, mas tão rica que precisou de 5 nomes diferentes para ser contada. Pensem só por um instante nisso. O nome de um lugar guarda a sua identidade, a sua alma, né? Cada nome conta uma história, representa uma época. E essa pequena cidade na Serra da Mantiqueira tem não uma, mas 5 histórias fascinantes para contar só através dos seus nomes. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. A identidade de Bueno Brandão é um verdadeiro mosaico moldado pelo tempo. Vamos entender como cada nome reflete uma fase bem diferente da sua evolução, desde um simples povoado até se tornar o destino turístico que é hoje. Olha que interessante. Tudo começou lá atrás como Ribeirão das Antas, um nome bem direto, por causa da quantidade de antas que viviam por ali. Depois, com a chegada da fé e a construção de uma capela, o nome mudou para Bom Jesus da Pedra Fria. Mais tarde, em 1850, um frei italiano ficou tão encantado com a paisagem que sugeriu Bom Jesus do Campo Místico, que logo foi encurtado para Campo Místico. E finalmente, em 1938, a cidade foi rebatizada de novo, dessa vez em homenagem a Júlio Bueno Brandão, um político importante da região. E o mais curioso é que essa história não ficou só no papel, não. Ela está bem viva. Pensem que, há poucos anos, teve um plebiscito para decidir se a cidade deveria voltar a se chamar Campo Místico. No fim das contas, a população escolheu manter o nome atual, o que mostra como o passado e o presente continuam conversando por lá. Mas nem só de nomes vive Bueno Brandão, certo? A alma da cidade também está na natureza. Vamos agora mudar o foco para aquilo que atrai tanta gente para lá. A sua beleza natural, que é inacreditável. E vamos começar com a abundância de quedas d'água. É isso mesmo, mais de 30 cachoeiras catalogadas. Só esse número já coloca Bueno Brandão no mapa do ecoturismo. É um verdadeiro paraíso para quem busca a aventura e um contato mais profundo com a natureza. E o melhor é que tem cachoeira para todo tipo de gosto. Para quem procura mais estrutura, a Cachoeira dos Félix é impressionante, com uma queda de 40 metros e todas as comodidades. Já a dos Luiz tem um complexo completo, com pousada e restaurante. Se a ideia é algo bem acessível, a Santa Rita é perfeita, não precisa nem de trilha. E para os mais aventureiros, a Sertãozinho 1 tem acesso livre e um poço natural que é um convite para um mergulho mais rústico. Depois de um dia de cachoeira, bate aquela fome, não é verdade? E nada melhor do que descobrir os sabores da terra. A localização de Bueno Brandão, na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.300 metros de altitude, cria condições perfeitas para produtos únicos e, claro, deliciosos. Pois é, a altitude e o clima da Mantiqueira são ideais para cultivar uvas e café. Por isso, a região é riquíssima em produtores de vinhos artesanais e cafés especiais. E não dá para esquecer de jeito nenhum dos queijos premiados e daquela comida mineira inconfundível, que já é uma atração por si só. E esta frase aqui, do restaurante Xodó da Serra, ilustra perfeitamente a paixão local pela gastronomia. Ela captura a essência da hospitalidade e do sabor que se encontra em cada prato servido na cidade. Não é só comida, é uma expressão de cultura, de afeto. Uma das experiências mais autênticas por lá é a comida servida no fogão a lenha. Muitos restaurantes mantêm essa tradição, com aquele buffet self-service, onde os pratos quentinhos e caseiros esperam pelos visitantes. É um verdadeiro mergulho na culinária mineira. Bom, já falamos de natureza, de comida, que tal um passeio pelo centro histórico de Bueno Brandão? Aqui, a história não está presa dentro de museus, ela vive nas paredes dos edifícios, nas praças, nas igrejas. Para entender a alma da cidade, basta olhar para um único prédio, a Casa do Artesanato. A história dela é a história de Bueno Brandão. Construída há mais de um século, já foi casa de fazendeiro, hospedaria, fórum municipal e até abrigou repartições da prefeitura. Hoje é um centro cultural e turístico, um verdadeiro testemunho vivo da evolução da cidade. E essa história viva está por toda parte. Reparem na igreja matriz com a sua escadaria única, que parece um tapete. Imaginem o casarão Vila Ramalho, uma mansão dos anos 30, que hoje é um museu de entrada livre. E sintam a vida na Praça Virgílio Melo Franco, o coração social da cidade, onde as pessoas se reúnem até hoje com o seu curete clássico. Ok, com tanta coisa boa, a vontade de arrumar as malas já deve ter batido, né?
Então vamos para a parte prática e ver como transformar essa inspiração numa viagem de verdade. A grande questão é quando ir. Bom, depende do que se busca. No verão, as chuvas deixam as cachoeiras com volume máximo, super poderosas, mas podem complicar o acesso pelas estradas de terra. Já no outono e na primavera, o tempo é mais seco, perfeito para caminhadas e para explorar, com dias de sol e noites mais frescas por causa da altitude. A localização, claro, faz toda a diferença. Para quem está em São Paulo é um pulo, umas 3 horinhas de carro, o que torna Bueno Brandão um destino super popular para escapadas de fim de semana. Agora, para quem sai do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, a viagem já é mais longa, o que exige um planejamento mais dedicado. E assim, a gente fecha o nosso passeio. Bueno Brandão é um lugar onde cada nome conta uma história e cada cachoeira esconde um segredo. Seja na busca pela aventura nas trilhas, pelo sabor da comida mineira ou pela tranquilidade da história, a cidade oferece múltiplas jornadas. A pergunta que fica no ar é, de Campo Místico a Bueno Brandão, qual dessas histórias cada um escolheria explorar?